Olá pessoal, eu sou o professor Cristiano Campidelli, aqui da Fadivale, e leciono Direito Penal, Direito Processual Penal e Legislação Penal Especial. Eu sou pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal e mestre em Ciências das Religiões. Exerço essa atividade docente há mais de 14 anos, mesmo período em que ocupo o cargo de delegado de Polícia Federal. Olá pessoal, eu sou o professor Campidelli de Processo Penal e o nosso tema de hoje é Princípios Constitucionais do Processo Penal. Antes de adentrarmos especificamente no estudo dos princípios, é necessário saber o que é isso, o que são os princípios. E para dizer para vocês o que são os princípios, eu vou começar colocando na tela aí para vocês alguns conceitos básicos. Acompanhem comigo. Princípio é mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servindo de critério para exata compreensão e inteligência delas, definindo a lógica e a racionalidade do sistema normativo, de forma a lhe dar sentido harmônico. Além disso, continue acompanhando comigo. Princípio é mandamento de otimização que se irradia para todo o sistema. É norma que ordena que algo seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Bom, pessoal, esses são, então, alguns conceitos do que é o princípio. Para ficar muito claro, nós podemos pensar o seguinte: imaginem o Sol. O Sol ele irradia os seus raios por todo o sistema solar. Os princípios fazem a mesma coisa. Eles vão irradiar as suas proposições por todo o ordenamento jurídico, suprindo as lacunas e tornando a interpretação das leis um todo harmonioso. E dessa forma, os princípios também irão regular os casos concretos. Isso mesmo, se no passado os princípios eram vistos como meras proposições políticas, hoje os princípios são normas. Eles têm capacidade de regular casos concretos, são aplicados por nossas cortes diariamente para a fundamentação de suas decisões. E mais do que isso, os princípios são também fundamentos de validade de outras normas, de maneira que tais normas que sejam editadas somente terão validade se estiverem em conformidade com as proposições dos princípios constitucionais. Bom, agora que nós vimos o conceito e algumas informações básicas do princípio, vamos iniciar então o estudo daqueles princípios mais importantes para o processo penal. O primeiro deles é o princípio da presunção de inocência. Segundo a Constituição Federal, acompanhe comigo na tela, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Bom, pessoal, desse dispositivo constitucional, nós precisamos concluir o seguinte: ninguém será considerado culpado até que haja, em definitivo, o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Disso decorre que todo cidadão deve ser tratado como inocente, e esse tratamento como inocente faz com que os órgãos do Poder Judiciário somente determinem medidas restritivas de liberdade ou de patrimônio contra alguém antes de uma efetiva condenação, quando isso for estritamente necessário. E mais do que isso, em caso de dúvida, caso haja dúvida ao final do processo, o juiz deve resolver essa dúvida
em favor do réu. É o famoso indúbio pro réu, que decorre justamente do princípio da presunção de inocência. E para adentrar melhor nesse tema específico, acompanhe na tela comigo o disposto no artigo 386 do Código de Processo Penal. Artigo 386. O juiz absolverá o réu mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça, inciso 6, existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência. Inciso 7, não existir prova suficiente para a condenação. Olha só, pessoal, o que diz o artigo 386 do Código de Processo Penal nos seus incisos 6 e 7. Ele diz o seguinte: olha, o ônus de provar que o sujeito praticou uma conduta ilícita, um fato típico, ilícito e culpável, ou seja, que o sujeito praticou um crime, esse ônus é da acusação, é do Ministério Público na ação penal pública ou é do querelante na ação penal privada. E quando a acusação ela não se desincumbe desse ônus de provar que o sujeito praticou um fato típico, ilícito e culpável, portanto um fato criminoso, quando há uma dúvida, quando as provas são insuficientes, quando existem provas, mas não são provas bastantes, não são provas suficientes, em caso de dúvida, o juiz deve absolver. E mais do que isso, com o ônus da acusação provar que o fato é típico, ilícito e culpável, caso a defesa encontre e apresente no processo elementos de prova que gerem uma fundada dúvida na mente do julgador, havendo essa fundada dúvida, o julgador também a resolverá em favor do réu. Por isso, em face do princípio da presunção de inocência, quando a acusação não lograr êxito em demonstrar que o acusado, que o réu, praticou um fato criminoso com todos os seus requisitos, com todas as suas circunstâncias, quando houver dúvida, essa dúvida será resolvida em favor do réu. Ok? Bom, um outro princípio muito importante que nós vamos trabalhar é o princípio da ampla defesa e do contraditório. O princípio do contraditório e da ampla defesa também está previsto na Constituição Federal, lá no artigo 5º, no inciso 55. Acompanhe na tela a leitura comigo. Aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Olha só, pessoal, toda aquela pessoa que estiver sendo processada, ela tem direito ao contraditório e à ampla defesa. E o que significa isso? O que essas expressões trazem como garantia e como direitos para mim, cidadão comum? Segundo a Constituição, esse contraditório, ele gera uma faculdade, uma possibilidade de eu contradizer tudo aquilo que a acusação disse. Então, se a acusação, Ministério Público na ação penal pública, querelante na ação penal privada, caso eles digam que eu pratiquei um fato típico, ilícito, culpável, eu tenho direito de resposta, eu tenho direito de contradizer. Se eles arrolaram testemunhas, eu tenho o direito de contraditar testemunhas, eu tenho o direito de fazer perguntas para as testemunhas. Caso eles apresentem documentos, eu tenho o direito de contradizer aqueles documentos, de infirmar aqueles documentos. E eu tenho também direito de apresentar as minhas próprias testemunhas, de apresentar os meus próprios documentos, de requerer as minhas provas. Então esse contraditório, ele determina que o processo penal, ele tem um determinado rito, e nesse rito, sempre que a acusação apresentar alguma fala, algum documento, alguma prova, a defesa tem direito de contradizer essa prova. Sempre que algum documento, alguma prova for trazida aos autos, a defesa tem direito de contradizer esse documento, essa prova que foi trazida aos autos. Então, o contraditório, ele é muito necessário para que a defesa possa equilibrar o processo. A acusação fala, a defesa tem o direito de falar logo depois para fins de contradizer o que a acusação diz, ok? Bom, e a ampla defesa, professor? O que é essa ampla defesa? A ampla defesa ela tem algumas nuances.
Primeiro, eu tenho a faculdade, eu tenho o direito, eu tenho a garantia de poder ser ouvido pelo meu julgador. Assim como a acusação, ela vai apresentar a sua peça inicial, a denúncia do Ministério Público, a queixa da ação penal privada, a defesa, ela tem direito de resposta à acusação, a defesa, ela tem direito do acusado, do réu, ele tem direito de ser ouvido pelo juiz, ele tem direito de audiência por parte do juiz. Então, é por isso que no interrogatório, o interrogatório, ele é uma autodefesa. O interrogatório é um ato de autodefesa. O acusado, o réu, ele tem direito de ser ouvido pelo juiz. Mas atenção, é um direito, é uma faculdade dele. O que você quer dizer com isso, professor? É um direito, é uma faculdade? Sim, o réu, o acusado, ele tem direito de ser ouvido pelo juiz, e se o juiz não der a ele essa oportunidade, haverá uma nulidade, o processo terá que ser refeito a partir desse momento que o juiz cercear esse direito dele ser ouvido. Mas é um direito, e ele pode dispor desse direito como? Mantendo-se em silêncio. Então o acusado, ele, para a realização da sua autodefesa, ele tem direito de ficar em silêncio, mas caso ele queira falar, o juiz deverá então proceder à sua oitiva. Então, a ampla defesa, num primeiro momento, ela constitui aí o direito de autodefesa, o direito de eu ser ouvido pelo meu julgador, o direito de eu falar, de eu dar a minha versão dos fatos e, se eu quiser, se for melhor para minha defesa, o direito de me calar, o direito de eu não responder, né, aí as perguntas que me forem feitas. Mas esse direito, essa oportunidade de ser ouvido, ela não pode ser cerceada de mim, ok? E mais do que isso, a ampla defesa ainda engloba a paridade de armas, o direito a uma defesa técnica. Segundo o Supremo Tribunal Federal, acompanhe comigo na tela aí a súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, diz o seguinte: no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta. Olha só, pessoal, eu tenho direito a uma defesa técnica. E se não me for dada essa defesa técnica, o processo será nulo. Tem que ser refeito desde o momento em que ele teve andamento sem que eu tivesse defesa. E mais do que isso, o artigo 261 do CPP está na tela aí para vocês. O artigo 261 do CPP diz o seguinte: nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Parágrafo único. A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada. Olha só que bacana! Então a Constituição diz que eu tenho direito à ampla defesa. Ela me assegura o direito de ser ouvido. E o Código de Processo Penal, ele determina que a minha defesa técnica, ela não é disponível, é indisponível. Eu tenho direito à defesa técnica e esse direito é indisponível. Então, se eu estou sendo acusado, se eu estou sendo processado, eu tenho direito à defesa técnica. Se eu não puder pagar um advogado, o Estado nomeará um advogado para mim, que seja um defensor público, que seja um defensor dativo nomeado pelo juiz. E súmula 523 do Supremo Tribunal Federal: a falta de defesa técnica constitui nulidade absoluta. É só isso, professor? Então a ampla defesa me garante o direito de autodefesa, eu tenho o direito de ser ouvido pelo juiz, e eu posso, obviamente, ficar em silêncio, mas eu tenho que me ser oportunizada essa oportunidade de dar a minha versão dos fatos para o juiz. Ainda abrange a autodefesa técnica, que eu tenho direito à paridade de armas, ou seja, eu tenho direito a um advogado, e caso eu não possa pagar, o Estado nomeará um para mim? E tem mais alguma coisa? Tem. A ampla defesa ainda assegura que eu tenha um amplo acesso a todos aqueles documentos trazidos aos autos de investigação ou aos autos do processo. E isso está na súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal e também lá no Estatuto da OAB, na 8.906, lá no artigo 7º, inciso 14. Então, segundo o Estatuto da OAB, a 8.906, lá no artigo 7º, inciso 14, e a súmula vinculante número 14 do STF,
o advogado, no interesse do seu representado, no interesse do cliente dele, ele tem amplo acesso a todos os meios de prova já documentados nos autos do inquérito policial. Ele tem amplo acesso a tudo aquilo que já está documentado contra o cliente dele, sendo exigível apenas, naqueles autos sujeitos a sigilo, sendo exigível apenas que o advogado esteja munido de procuração do cliente dele, ok? Então isso está previsto aí, tanto na súmula vinculante número 14, quanto lá no artigo 7º, inciso 14 da Lei 8.906 de 1994, ok? Com isso eu encerro aqui o nosso primeiro bloco. No segundo bloco nós daremos sequência aqui aos princípios constitucionais do processo penal.